Hoje é quinta-feira, chegou a hora de saber das estreias nos cinemas e o nosso especialista no assunto, Jarléo Barbosa, está aqui do lado para deixar a gente por dentro das novidades da telona e da Netflix também, até porque, gente, com esse tempinho chuvoso é uma delícia ficar em casa assistindo um filme no sossego, não é não, Jarléo? Boa tarde. Exatamente. Assim como é bom também assistir o filme naquela telona. A telona, né? Cada um tem o seu charme, tem o seu momento. Exatamente. Então, são muitas estreias, são 5 estreias, assim, estamos mantendo uma média boa aqui essa semana. Vamos começar falando da primeira delas, que é Entre Facas e Segredos. É um suspense muito interessante, que conta a história de um famoso escritor de histórias policiais, que ele está comemorando o aniversário dele de 85 anos, faz a festa, está recebendo os parentes dele ali na casa dele. Depois dessa festa, ele é encontrado morto ali na casa dele, sabe? E aí, todo mundo acha que foi suicídio, fica bem parecendo uma cena de suicídio, só que aparece na casa deles um detetive particular, assim, para investigar esse crime. E o detetive particular tem indícios de que não foi um suicídio, de que foi um assassinato. E aí o filme se transforma naquele tipo de história que todos na casa são suspeitos, os parentes podem ser suspeitos, e todos têm, assim, um indício para que ele poderia ter cometido o crime, porque um ia ficar sem herança, o outro estava bravo com o cara. Cada um teria um possível motivo. Um possível motivo. Então o filme vira nesse momento assim uma próxima vítima, assim, sabe? Mas não de que ninguém vai ser executado, mas de entender quem que foi que cometeu esse crime. Assim, é um suspense muito interessante, sabe? Tá certo. Próximo filme é uma comédia brincando com fogo, conta a história daqueles bombeiros especializados em reserva florestal, sabe? E aí eles estão ali, fazem um procedimento e acabam resgatando 3 crianças, só que não acham os pais dessas crianças. Crianças não, tem um adolescente também. Eles não acham os pais e agora eles vão ter que cuidar dessas 3 crianças, desses 3 jovens por um tempo, só que eles não têm nenhum dom para paternidade ou para cuidar de jovens assim, eles sofrem muito com essas 3 sapecas que fazem um monte de confusão. Então é um filme assim, de aprender, é um filme de jornada, eles aprendendo a ser pais, assim, de certa forma. Uma leve pegadinha de humor, assim? Muito, é uma comédia, é uma comédia legal. com tom emocional, porque ele vai passando a amar essas crianças assim, sabe? Próximo filme é um filme policial também, assim, crime também, porque o nosso primeiro que a gente falou tem uma pegada policial, Crime Sem Saída, conta uma história muito interessante, olha a história. Um policial, quando ele era criança, o pai dele foi morto por uma gangue. E aí ele cresce e passa a ter na cidade dele um serial killer que só mata policiais. E quem que a polícia chama para perseguir esse serial killer? Ele, porque ele tem esse passado do pai dele ter sido morto por um bandido. E aí ele começa a investigar esse serial killer, e aí quanto mais ele investiga, ele descobre que esse cara talvez tenha relação com a polícia. Então, assim, a crise dele do trauma de o pai ter sido morto por polícia vai ficando mais profunda, porque talvez quem matou os pais dele pode não ter sido só bandido, pode ter sido a própria corporação. Estaria envolvida de alguma forma. Exatamente. Então é um filme policial que tem essa coisa de investigação e de corrupção dentro da própria polícia. Próxima estreia é uma grande estreia, Um Dia de Chuva em Nova York, um filme do Woody Allen, que é um filme até já foi feito há um tempo, mas não conseguia estrear por causa desses processos que o Woody Allen enfrenta, tem um certo boicote contra ele no mundo. E ele não está conseguindo muito fazer os filmes dele estrearem. O filme conta a história de um casal que passa um fim de semana em Nova York. Eles vão porque a mulher do casal vai entrevistar um cineasta. Só que ali em Nova York tudo sai do plano. Ela acaba se relacionando com o cineasta, acaba se relacionando com um ator de um filme. Ele encontra a irmã da ex-namorada. Ou seja, o que era para ser uma viagem em Nova York acaba sendo um ponto de virada na vida do casal, assim. E eles não vão ser os mesmos que foram na volta da viagem, sabe? E quem já conhece o Woody Allen conhece o estilo dele. Tem muito humor, tem muito diálogo e tem essa tristeza. Não vamos nem dar spoiler e falar assim, se continua o casal ou não depois disso tudo. Exatamente. E tem essa tristeza, essa melancolia que tem nos filmes dele, geralmente. E o último filme é o filme Sinônimes. Está escrito em francês mesmo, que é sinônimo, ele não foi traduzido para o português, que é uma coprodução entre Alemanha, França, que conta a história de um israelense, Michele, que se muda para Paris querendo se libertar dos traumas que ele tinha em Israel. E os traumas eram o quê? Da guerra, que ele participou da guerra, da má relação
com os pais, com o preconceito e a intolerância que ele via em Israel. Só que ele se muda para Paris e descobre que no Ocidente, ele, em certa medida, ele encontra as mesmas coisas que ele estava fugindo em Israel. Ele encontra intolerância, ele encontra preconceito, ele encontra guerra. Tem isso em todo lugar, só que de uma forma velada. Exatamente, vezes, né? em outra medida e tal. Não é um filme, já deixo falando pro pessoal de casa, não é um filme assim tradicional, não é uma história começo, meio e fim, então ele é meio sketches, então quem quiser assistir esse filme vai se preparando para um outro tipo de experiência. Assim. Netflix. Netflix é um filme de 2014 que vai entrar na Netflix agora no domingo, um domingão para poder assistir esse filme, que é muito bom, que é o filme Manchester à beira-mar. Não é Manchester da Inglaterra, é Manchester dos Estados Unidos, tem uma cidade lá também que chama Manchester, que é protagonizado pela Michelle Williams e pelo irmão do Ben Affleck, esqueci o nome dele, Casey Affleck, que ganhou o Oscar, inclusive, se não me engano, com esse filme, e conta a história de um cara que volta para sua terra natal porque o seu irmão morreu e agora ele vai ter que cuidar do seu sobrinho, ele é o tutor do sobrinho, ele volta para isso. Só que quando ele volta, a gente descobre que ele tem um trauma do passado, e o trauma envolve uma ex-namorada. Eles tiveram uma coisa muito séria juntos e por isso ele não queria voltar para sua terra natal. E agora, para cuidar do sobrinho, ele vai ter que enfrentar o seu passado. Então é um filme de lidar com a sua história. Ele não está só voltando para sua cidade, ele está voltando para o seu passado. Bom, depois desse bombardeio de opções, qual a sua escolha para essa semana? A minha opção é Entre Facas e Segredos, porque o trailer é apaixonante, o ritmo do filme, o jeito que eles constroem o mistério e o suspense. Então, eu acho que é uma grande aposta para esse fim de semana aí no cinema. Tá certo, Jarléo. Já que você está aqui comigo, vamos embora junto. TDC1 fica por aqui, nós vamos